Olá pessoal, bem-vindos de volta. A gente passou algum tempo sem gravar aulas. A gente não vive disso, né? Não vive de dar aula no YouTube, tá certo? Eu tô com 4 inscritos, né? Eu, minha mulher e os meus 2 filhos, certo? É só isso que eu tenho de inscrito. Então a gente não vive disso, né? Então a gente tem outros compromissos e acaba que isso aqui, de certa forma, toma um tempo da gente, porque tem que gravar, tem que dar uma pesquisada, tem que... Bem, mas a pedidos, né, a gente resolveu continuar com outros assuntos, inclusive, né? A gente espera... Tem alguns conteúdos que a gente faltou complementar com alguns exercícios, a gente vai fazer isso, tá? Vou tentar fazer isso agora regularmente, toda semana apresentar, gravar na realidade alguns vídeos, né, para poder alimentar o canal, tá? E vamos continuar. Vamos começar hoje um assunto que muita gente me pede, né, para colocar no canal, eu ainda não havia colocado, que é função do segundo grau. A gente já viu a função do primeiro grau, não é isso? A primeira questão é o que é uma função, né? Uma função é uma relação que associa duas grandezas, não é? Vou te dar um exemplo aqui. Estou com um aluno especial aqui, que é o Samuel. O Samuel está assistindo a aula. Fala oi, Samuel. Oi! Isso, essa é a voz do Samuel. Então eu vou acabar falando com ele e ele vai responder. Só relembrando aqui a função do primeiro grau, que a gente, eu acho que até deu o exemplo do pincel. Então vamos supor que o Samuel, né, vai vender o pincel a R$3. Então se ele vender um pincel, tu vai arrecadar quanto, Samuel? Com R$3, beleza, R$3, não é isso? E se tu venderes 2 pincéis, quanto é que tu vais arrecadar? 6, beleza. Ó. Se eu vender 3 pincéis, eu vou arrecadar quanto? 9, beleza. E assim vai, certo? Então percebe que o valor arrecadado, ele depende da quantidade de pincel vendido, tá certo? De novo, o valor arrecadado depende da quantidade de pincéis vendidos. O valor arrecadado está em função da quantidade de pincéis vendidos, não é isso? Então se eu vender X pincéis, continuar nessa sequência e vender X pincéis, qual vai ser o meu valor arrecadado? É só tu vir para cá, ó, 3x. Ou seja, o valor arrecadado vai ser igual a 3x, ó. Então, eu tenho aqui, olha, uma função, ou seja, eu tenho uma equação matemática que relaciona uma variável x com uma outra variável y. Então isso aí é uma função, certo? Só para a gente relembrar novamente, que tu tá com alguma dúvida disso aí, vai lá para nossa... Tem uma playlist, né, de função do primeiro grau. Tu vai lá que tu vai encontrar detalhadamente a gente explicando isso aqui, certo? Então, a gente viu que isso aqui era uma função, beleza, eu já sei o que é uma função. O que é uma função? É uma equação matemática que relaciona duas grandezas. Beleza, isso é função, certo? No nosso caso, isso aqui é uma função do primeiro grau, ó, porque eu tenho um 1 como expoente aqui na variável que eu estou trabalhando. Tá certo? Então, função, porque uma grandeza está em função da outra. Função do primeiro grau, porque a variável está x elevado a 1. Tá certo, pessoal? Então, o que a gente vai ver agora é uma função do segundo grau. É isso que a gente vai ver a partir de agora, tá certo? É claro que vão ter vários problemas que vão te remeter a uma equação desse formato aqui, tá certo? A gente viu, quando a gente viu lá na função do primeiro grau, né, tem vários problemas, né, que recaem numa função do primeiro grau. Da mesma forma, vai existir vários problemas que vão recair numa função do segundo grau. Beleza? Então vamos lá para o nosso conceito de função do segundo grau. Uma função f de r em r chama-se função do segundo grau ou função quadrática quando existem a, b e c, sendo a diferente de zero, então que f de x é igual a y, que é igual a ax quadrado mais bx mais c, onde o meu x, né, que é a variável, elas pertencem aos números reais. Então, pessoal,
tá aqui o formato da minha função do segundo grau, beleza? E y é igual a ax quadrado mais bx mais c. Então, pessoal, vai existir um gráfico dessa função. Assim como na função do primeiro grau, que nós tínhamos o gráfico. Qual é o gráfico? Era uma reta, não é isso? Aqui nós temos o gráfico da função do segundo grau. E qual é o gráfico da função do segundo grau? Uma parábola. A gente, diferente dos outros vídeos, a partir de agora, a gente vai colocar, utilizar uns aplicativos que é muito utilizado na matemática, que é o GeoGebra. Beleza? Eu acho que eu já até apliquei alguns exercícios utilizando o GeoGebra. A gente vai mostrar isso de uma forma mais clara agora e mais efetiva, né, utilizando o GeoGebra. Tem uma série de aplicativos agora, né, de ferramentas computacionais que a gente trabalha isso aí, né? A gente precisa muito ir para o braço para fazer essas coisas. É só jogar os valores lá da função, ele já te esboça o gráfico, em 2D, em 3D, já te gera tudo, né? Mas a gente precisa, é claro, tu vai fazer uma prova, por exemplo, do Enem, tu vai fazer uma prova de concurso, tu não vai ter lá o aplicativo para tu usares, né? O aplicativo ele deve ser uma ferramenta de auxílio para ti. Tu não tem que te prender no aplicativo, pelo amor de Jesus Cristo. Vou desenhar aqui o nosso plano cartesiano. Então olha só, pessoal, tá aqui o gráfico da nossa função do segundo grau. Qual é o nosso gráfico? Uma parábola. Então tá aqui, pessoal, parábola, pessoal, parábola, parábola, pessoal. Beleza? Caiu na função do segundo grau, qual é o gráfico? Uma parábola, beleza? Pessoal, e tem alguns pontos que são fundamentais para a gente conhecer e é o que o cara vai, na realidade, te cobrar no problema, tá certo? E quais são os pontos que são fundamentais para eu saber e encontrar num problema, numa equação, numa função do segundo grau? São esses caras aqui, ó, esses pontinhos aqui, ó. Ele com certeza, o cara vai te cobrar na hora do problema um desses pontinhos aqui, tá certo? E a gente tem que saber como encontrar cada um desses caras aí. O primeiro ponto que eu tenho que saber e encontrar no meu problema é esse cara bem aqui, ó. E quem é esse carinha bem aqui? É o meu C da minha função do segundo grau. Então esse cara aqui, meu irmão, é o meu C. Olha só, meu irmão, esse cara aqui é o meu C. Ou seja, se apareceu lá uma equação, ó, y igual a x ao quadrado menos 3x mais 5. A gente já vai, pessoal, identificar quem é A, B e C aqui. Já, tá certo? Mas vamos só atentar agora para esses pontinhos bem aqui. Então, no caso aqui, ó, o meu C é o 5. Ou seja, esse cara bem aqui é o 5, que é o C do meu problema. Se eu tiver, por exemplo, x ao quadrado menos 3x menos 2, estou colocando valores aleatórios aqui, tá, pessoal? É só para a gente entender como é que faz, tá? Ó, no caso, o meu C é quanto? Menos 2. De novo, a gente já vai identificar A, B e C no problema. O meu C é menos 2. Ou seja, esse cara, ao invés de cortar aqui, ele vai cortar para cá, vai cortar para cá para baixo. Por quê? Porque o C ele é negativo, tá certo? Então o que é o meu C? É o ponto onde a parábola intercepta o meu eixo Y. Esse cara bem aqui, galera, quem são esses caras bem aqui? Esses caras aqui são, vocês viram lá na equação do segundo grau, vocês lembram que existia, não é? O x' e o x duas linhas, lembram? Ah, e como é que a gente encontrava o x' e o x duas linhas? É aquele negócio do delta, aquele papo furado todo lá. Então, esse cara bem aqui vai ser o teu x' e o teu x
duas linhas, tá certo? Vai ter o teu x' e o teu x, duas linhas. Não necessariamente nessa ordem, tá certo? Eu posso ter o x duas linhas aqui, o x' aqui, mas a questão é, se existem as duas raízes, esses caras são as duas raízes. Então se tu encontraste, por exemplo, x' igual a 3 e x duas linhas igual a 5, isso quer dizer que aqui é o 3 e que aqui é o 5. Vamos supor que seja 5 e 1. Ó, então o teu x' é 5 e o teu x duas linhas é 1. Ou seja, quais são as tuas raízes? 1 e 5. Então o 1 ele vai estar antes, não é isso? Então esse aqui seria o x duas linhas e esse aqui seria o x'. Deu para compreender? Não necessariamente nessa ordem de x' e x duas linhas. Pode ser o x duas linhas e pode ser o x'. A questão é que os valores encontrados para o x' e x duas linhas, ele vai estar aqui, ó. Ora vai ser x', ora vai ser x duas linhas, ora vai ser x', ora vai ser x duas linhas. Se aqui for x', aqui é x duas linhas. Se aqui for x duas linhas, aqui é o x'. X'. Vai sempre interceptar o meu eixo x e meu eixo y? Não. A gente vai ver já já, não necessariamente hoje, né, nessa aula, mas a gente vai estudar, por exemplo, a questão do delta, e a gente vai verificar que quando o delta for positivo, delta negativo, delta é igual a zero, né? A gente vai detalhar isso aqui posteriormente nas outras aulas, tá certo? Então, pode ser que essa parábola não intercepte o meu eixo x. Por exemplo, a minha parábola, ela não intercepta o meu eixo x. Olha só essa outra situação. Essa parábola, ela não intercepta o meu eixo x. Como é que eu vou achar esse x' e x duas linhas? Eu vou já te dizer. Esse ponto bem aqui, ele é chamado de vértice da parábola, tá certo? Quando eu pego esse cara aqui, ó, no vértice, preste atenção, ó, ele divide exatamente no meio a minha parábola. Olha, essa região aqui, olha, ela é semelhante a essa outra região, tá certo? Ele cria aqui um eixo, ele está nesse eixo de simetria. Ele é chamado de vértice da parábola, beleza? Bem, e esse vértice ele é dado por, é claro, ele é um ponto, então existem as coordenadas do ponto, não é isso? Então esse cara bem aqui, ele é dado pelo x do vértice e o y do vértice. Ou seja, quando eu pego esse cara e projeto para o meu eixo x, eu tenho o que a gente chama de x do vértice. Quando eu pego esse cara e projeto para o meu eixo y, tenho o x do vértice e tenho o y do vértice. Então, galera, o que a gente precisa saber, novamente, quais são os pontos que a gente precisa saber e que geralmente são os pontos que são cobrados nas questões. O C, x', x duas linhas, o vértice, o x do vértice e o y do vértice. Beleza? Aí a gente vai perceber que todos esses caras, para a gente conhecê-los, a gente precisa identificar o A, o B e o C da minha função. Então a gente vai começar com esses exercícios simples e depois a gente vai voltar para cá. Isso aqui, galera, é fundamental que tu saibas. Falou em equação em função do segundo grau, é olhar para cá.